estar recebendo a cena do Senhor. E também vou estar orando também para o dizimista ofertando esta obra. Glória a Deus. Querido, maravilhoso Pai, no poderoso nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu oro e apresento cada dizimista e cada ofertante, meu Deus, desta obra. Meu Pai, que o Senhor, como diz a Tua palavra, o Senhor abençoa mesmo, Pai. Aquele que pouco semeia, pouco também se fará. E aquele que muito semeia, pouco, meu Pai, muito também se fará. Vai colher, meu Deus, em abundância. Meu Deus, o Senhor conhece o coração de cada um, meu Pai, que tem abençoado esta obra. Abençoe mesmo, meu Pai. O Senhor é Deus, dono do céu e dono da terra. O Senhor é dono de tudo, meu Pai. O Senhor tem todo o poder, meu Deus, de abençoar, meu Pai, que ajude esta obra de todo o teu coração. É o que eu te peço, Papai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Papaizinho querido, eu quero orar agora também, meu Pai, para a tua serva, a qual vai pregar nesta noite. Papai, que seja feita a tua vontade, Papai, jamais a nossa. Meu Deus, que o Senhor possa usá-lo, meu Pai, de acordo com a tua vontade. Meu Deus, para a correção, meu Pai, para a edificação e exaltação da tua igreja. Seja feita a tua vontade, meu Pai, em nosso meio. Em nome do poderoso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Usa ela, Senhor Espírito Santo de Deus. Querido Espírito Santo, é o que eu te peço. Amém. Amém. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Queria que os irmãos abrem vossas Bíblias no livro de João 11. Aleluia! Fala mesmo, Senhor, a casa é tua. João 11, a partir do versículo 1. Para os irmãos encontrar. João 11, a partir do 1. Para os irmãos encontrar, diga amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Todos acharam? João 11. Diz assim a palavra do Senhor: a ressurreição de Lázaro. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria, de sua irmã Marta. E Maria era aquele que tinha ungido o Senhor com unguento e que tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia. Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. E eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto.
e folgo por amor de vós, que lá não tivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimos, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele? Chegamos, pois, Jesus, achando que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tu, quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Até aqui, irmãos. Amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Graças te dou, Jesus, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Essa passagem, irmãos, nós estamos no culto de cura e libertação. Oh, glória a O Deus. Senhor mesmo ontem, mesmo hoje, mas eternamente, Ele não muda. Quem mudamos somos nós, mas Deus ainda continua operando no meio da igreja. Deus ainda continua trabalhando no meio da igreja. Ainda a cura, ainda a libertação, mesmo que a gente não veja com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais, Deus está trabalhando, irmãos. E na passagem do Senhor fala sobre a ressurreição de Lázaro. Quem foi Lázaro? Lázaro era um amigo do Senhor, era um amigo íntimo, a qual o Senhor amava Lázaro. Deus tinha uma estima por ele. Mas o Senhor, como trabalhava fazendo a obra de Deus, do Pai Todo-Poderoso, a qual ele foi enviado, ele saiu para anunciar a palavra de Deus. E neste momento Lázaro faleceu. Imagina a situação de Lázaro, irmão, pensando: meu amigo íntimo não está aqui comigo. Naquela agonia da morte, agora ele passou, o amigo dele íntimo não está lá. Muitas das vezes acontece algo na nossa vida que nós não estamos presentes, mas o próprio Espírito Santo está lá, irmão, trabalhando. Porque o Espírito Santo está conosco em todo momento. Assim como foi na vida de Lázaro, o Espírito Santo estava lá. Jesus Cristo reto não estava lá, mas o Espírito Santo estava lá com Lázaro. E quando ele chegou a padecer, o nosso Senhor Jesus Cristo já previu aquela morte. Ele já sentiu no seu de que algo iria acontecer, mas ele tinha que anunciar e pregar a palavra de Deus, irmãos. Muitas das vezes nós temos que sair de cena para anunciar e pregar a palavra de Deus, mas Deus está cuidando das nossas vidas, da nossa família, da nossa parentela. Deus que cuida. E quando você faz a obra, Deus está cuidando, irmãos. Deus não está desatento, Deus não está longe do teu problema, Deus está vendo, mas Deus quer ver a tua ação, a tua atitude. Aleluia. Então Deus, nesse mesmo fato, quando Lázaro está padecendo, ele está anunciando e pregando a palavra do Todo-Poderoso Jesus Cristo. Mas é assim na casa do Senhor. E está falando também que lá, sabe, naquele lugar estava Maria, a qual tinha ungido o seu com unguento e tinha enxugado com seus pés o cabelo, né? Quando cujo irmão Lázaro estava enfermo. Lembra-te dessa mulher? Essa mulher foi a qual era uma prostituta, uma mulher perdida, que a sociedade não dava nada. E ela gastou todo o seu dinheiro para comprar um óleo, né, ungido, aromático, para jogar aos pés do Senhor. Quando o Senhor Jesus ia ser crucificado. É a mesma mulher que seguiu, que chorou, né, que esteve aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, e o irmão dela estava enfermo. Imagine, irmãos, a situação do nosso Senhor Jesus Cristo. E naquele lugar, qual ele iria voltar? Ele foi apedrejado, ele foi caluniado, mas ele tinha que voltar até aquele lugar para se cumprir a palavra de Deus, para que ele fizesse isso sobre a vida de Lázaro, irmãos. E na passagem do Senhor diz também que essa enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus. Muitas das vezes a enfermidade que Deus traz ao nosso corpo físico não é para nos matar, mas para que a glória do Senhor venha ser exaltada, irmãos. É para Deus nos dar um chacoalhão, é para Deus nos despertar do sono que nós estamos dormindo, o sono espiritual, irmãos. Muitas das vezes a enfermidade que Deus traz é para nos trazer para a presença dEle, é para nos trazer aos pés dEle, para anunciar e pregar a palavra dEle. E assim foi Lázaro também. Essa enfermidade não era para Lázaro morrer,
Imagina, irmãos, aquela pessoa vendo aquela cena, aquela pessoa passando por aqueles rituais, né? Primeiramente da enfermidade, depois de estar num lugar para ser limpo o corpo. E naquele último instante, quando eles tinham perdido a esperança, quem aparece em cena? Jesus Cristo, irmãos. Porque Jesus Cristo entra onde que ninguém entra. Ele chega quando acha que tudo está perdido. Deus entra. Por quê? Para mostrar que Ele é Deus do impossível, Ele é Deus do sobrenatural, irmãos. E não há nada impossível para Ele que Ele não possa fazer. Para o ser humano, nós somos limitados. Mas Deus é imutável. Deus é infinito. Deus não há começo nem fim. Para Deus não há tempo. Para nós determinamos tempo nessa terra. Para nós determinamos horário. Nós somos ansiosos porque nós não sabemos aguardar a promessa do Senhor. Mas para Deus não há tempo determinado, porque tudo está sob o alcance das mãos dele. E assim foi a vida de Lázaro. E assim é nas nossas vidas, irmãos. Quando às vezes nós endurecemos esperando a promessa, quantos de nós estamos cabisbaixos esperando a promessa? Já esmorecemos, já desanimamos, nos tem se afastado do caminho esperando a promessa. E muitos de nós têm falado com Deus, cadê a promessa que não vem se cumprir? Mas a promessa no tempo dele é na hora dele, irmãos. Deus está trabalhando em cada vaso aqui. Deus tem que lapidar vasos aqui para que a promessa venha se cumprir. Deus não pega ninguém de qualquer forma, de qualquer maneira. Deus tem que tratar, Deus tem que trabalhar. Há pessoas aqui que Deus está tratando, irmãos, e Deus vai tratar. E não é para a morte, não. É para a obra dele ser concluída. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus que ressuscita mortos. Já viu alguém ressuscitar mortos? Alguém tem esse poder de dar vida a alguém que não tem vida, irmãos. Imagina Lázaro, naquele lugar, o sangue já tinha parado, irmãos. Eu já vi pessoas, irmãos, ser levadas ao inferno. Pessoas ficam brancas. O sangue some. A pessoa, os batimentos começam a parar. A pessoa começa a ficar com o olho diferente. Quando a pessoa foi trasladada para o inferno, ela fica dessa forma, estado de quase morte. E sabe por que Deus faz isso com algumas pessoas? É para a glória dele, para que a pessoa venha se moldar, para que a pessoa venha despertar, irmãos. E essa pessoa, quando eu vi essa pessoa, ela estava toda branca, o sangue tinha parado, o coração tinha parado, os batimentos tinham parado. Eu gostaria que a igreja visse uma cena dessa, para que a igreja despertasse. Eu gostaria que algum de nós passasse por uma cena dessa, para dar um despertamento para a igreja. Mas ainda Deus não permitiu que isso acontecesse no nosso meio, mas acontece, irmãos. Assim como Deus usa pessoas para ir até o céu também, para mostrar as glórias dele, para que aquela pessoa tire o medo de estar no céu, porque o céu é o melhor lugar que é estar no céu. E sabe por que o inimigo põe esse medo na gente, irmãos? É para a glória de Deus, para que nós venhamos afastar do caminho dele. Porque a gente tem medo da morte. Sabe por que a gente tem medo da morte? Porque a gente não crê na nossa salvação. É Deus! No mundo de hoje, o crente tem medo de morrer porque ele não crê na salvação, na própria salvação. Outrora, irmãos, os crentes antigamente não tinham medo de morrer. Eles não tinham medo da morte, porque eles criam na palavra de Deus. Eles saberiam que se Deus arrebatasse, eles iriam direto para a glória. Mas nos dias de hoje, os crentes de hoje têm medo de morrer. Infelizmente, irmãos, a geração de hoje é uma geração medrosa, é uma geração covarde. E Deus tem ainda misericórdia de nós. E Lázaro estava lá, irmãos, aquele defunto, irmãos, sem sangue, coração sem bater, sem respirar. E a família, imagina a família daquela pessoa. Imagina você, imagina uma pessoa da sua família, quase morta. E vamos dizer mais, morta. E você ali sem poder fazer nada. Imagina qual seria a sua reação. Qual seria a sua reação? Você acreditaria mais em Deus? Ou você desacreditaria do agir de Deus, do mover de Deus? Provavelmente, por eu ter passado por uma cena assim, eu duvidei do agir, do mover de Deus. Porque eu falei para o Senhor, Senhor, eu tenho orado tanto, tenho pedido tanto, e o Senhor leva. Então essa é a nossa revolta. Então eu creio, a mesma revolta que nós temos, elas tiveram naquele momento, quando aquele homem padeceu, quando aquele homem foi morto, quando Lázaro não tinha mais vida. Elas tiveram essa atitude. Uma delas ficou quieta, esperando a provisão de Deus. E outra se desesperou e ainda murmurou: se o Senhor estivesse aqui, Lázaro
estamos indo pouco na obra do Senhor. Nós não temos esse poder de cobrar do nosso Senhor Jesus Cristo o que Ele deve ou não fazer sobre as nossas vidas. Porque Ele é dono do tempo, foi Ele que nos criou. Ele pode tirar a nossa vida, Ele pode dar vida, Ele pode curar. Ele é o poder, é todo dele, irmãos. E nós não temos esse poder. E no mundo de hoje, muitos crentes têm murmurado, têm cobrado de Jesus. Muitas das vezes colocam Jesus na parede. Por que o Senhor não fez isso? Por que o Senhor não fez aquilo? E você, o que você tem feito para a obra do Senhor? O que você tem feito para Ele? O que você tem renunciado por amor a Ele na obra de Cristo? O que você tem feito? Qual foi a sua renúncia para entregar sua vida para Jesus? Você já se entregou para Jesus completamente? De cobrar o Espírito, irmão? Não é fácil, não. Não é fácil estar de corpo e alma na presença do Senhor. Há lutas, há impedimentos, irmãos. Há vezes que pensamos em parar, mas nós não podemos parar. Nós não temos esse direito de parar, porque quem nos chamou para a obra foi Ele. E se Ele chamou, Ele é fiel para cumprir na minha vida e na sua, irmão. Quem capacita é Deus, quem escolhe é Deus, irmãos. Não há ninguém maior, não há ninguém menor. Todos somos iguais diante de Deus. Só que há aqueles que buscam mais a presença de Deus, irmãos. Há aqueles que desejam estar na presença de Deus. Assim como foi Lázaro. Lázaro decidiu ser amigo íntimo dele. Lázaro decidiu estar perto dele. Lázaro decidiu, foi uma escolha que ele fez. Nós temos que fazer escolhas na nossa vida, irmãos. Nós não podemos cogitar em dois pensamentos. Ou é céu ou é inferno, irmãos. Nos dias de hoje, a vida do Senhor se aproxima. Muitas das vezes as pessoas falam, Deus não está vindo, não está vindo. E vai adiando, amanhã aceita. E mas se amanhã for seu último dia de vida, não vai haver tempo, irmãos. Não vai haver tempo. Porque a nossa vida é uma piscar e abrir de olhos. A mesma hora que a gente está aqui, a gente pode não estar. E como está a sua vida diante de Deus? Como está a sua vida diante da vontade de Deus? Se conserte, irmão, volta para a presença. Faça a vontade de Cristo. Muitas das vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, mas nosso pensamento não está aqui. Nós estamos aqui de como, por exemplo, a nossa alma está longe, irmãos. Porque eu já vivi tempos assim, que meu corpo estava aqui, mas minha mente estava em outro lugar. Por quê? Porque eu foquei as coisas dessa terra. Mas a hora é agora, irmãos, nós buscar a verdadeira presença de Deus. O avivamento da igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz aqui a palavra do Senhor também, irmãos. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz tanto que eles não acreditavam. Muitos daqui duvidaram e disseram assim: pois se sou discípulo, se eu não dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Porém, eles cuidavam que falava do repouso do sono. Então eles estavam tão dispersos que eles achavam que Jesus estava falando sobre o sono. Mas aqui ele já estava falando, decretando que ele já estava morto. E ele não teve pressa de ir até lá. Por quê? Porque Jesus, ele é dono do tempo, irmãos. Às vezes a gente está ansioso pelas coisas que há de vir, mas Deus não. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. E na palavra do Senhor também diz aqui: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então nós temos que crer, irmãos, que Jesus é a ressurreição e a vida. A nossa vida não acaba aqui. Há uma vida além daqui. É uma vida eterna. É uma vida na glória com o Senhor. E na passagem do Senhor também diz aqui, logo abaixo: disseram-lhe Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Mas disse-lhe Jesus: mas hei dito que se credes, vereis a glória de Deus. Né, irmãos? Nós temos uma pedra que nós temos que tirar da nossa vida. Muitas das coisas é Deus que faz, mas muitas é nós que temos que dar o primeiro passo. Deus não pode fazer por nós, Deus já fez, irmãos. Deus já morreu na cruz por mim e por você. Deus já padeceu. Agora é a nossa hora de fazer, irmãos. Se o Senhor vir buscar a igreja hoje, irmãos, imagina quantas almas, estarão perdidas. Quantas
Ninguém nessa terra possui autoridade que o servo do Senhor possui. Mas o servo que tem intimidade com o Senhor, tudo que o servo de Deus pede, crendo, tendo fé e convicção, Deus faz, irmãos. Se você estiver alicerçado na palavra de Deus, se Deus for contigo, tudo que pedires Ele vai te dar. Por quê? Para que a glória dele se manifestar. E a igreja de Cristo Jesus não é a igreja parada, a igreja tem movimentação, irmãos. Tem que parar, porque a primeira coisa que Deus fez sobre aquele milagre de Lázaro foi pedir para que elas tirassem a pedra. Ele não tirou, irmãos. Ele pediu para que elas tirassem a pedra. Tirassem a pedra. Tirassem o impedimento. Tirassem as fofocas. Tirassem tudo que impede a presença de Deus descer. Eles tiraram primeiro. Ele mandou elas tirar. E elas fizeram o que o Senhor mandou. E ela ainda questionou. Ele já cheira mal. É como se eu estivesse dizendo assim: eu não estou te perguntando, eu estou te ordenando. Tira a pedra dali. Aleluia. Porque lá não poderia sair se a pedra não fosse removida, irmãos. Nós temos que tirar essa pedra que nos aprisiona. Esse impedimento. Porque muitas pessoas começam o projeto e param no meio do caminho. Pessoas começam o projeto e param no meio do caminho. Deus me revela neste lugar, nesta igreja, tem pessoas que começam o projeto e param no meio do caminho. Não tem força de continuar. Por quê? É um impedimento, é uma pedra, é uma barreira, é um obstáculo. E ele tem que ser quebrado pelo sangue de Jesus, irmãos. Aleluia. Para que a glória do Senhor venha se manifestar. Essa barreira, esse impedimento tem que bater retirado, irmãos. Você tem que declarar na tua casa, no teu ministério, onde você pisar o pé, que essa barreira vai ser quebrada, esse impedimento vai ser tirado. Você tem que declarar.
irmãos. E os outros que não têm força de caminhar, aquele que está parado, Aleluia. aquele que está fraco na fé, aquele que está fora no vício das drogas, aquele que está no presídio. Eu não estou mandando você ir lá não, porque às vezes a pessoa não está preparada. Mas ore, porque a oração tem poder. E a oração move o coração de Deus. Quando você ora, quando você desce na oração, você é quebrado, o seu eu é quebrado. Tudo dentro de você se transforma. Por quê? Porque o amor de Deus habita em você. E quando você desce na presença de Deus, Deus transforma vidas, irmãos. Eu já vi Deus salvando através da oração. Deus dando livramento através de uma oração, de uma noite. Às vezes eu acordava no meio da noite e orar por aquela pessoa, Deus dava livramento. Por quê? Porque Deus me amava? Não. Porque Deus via que aquela pessoa estava necessitando, irmãos. Ore pelas almas, clame, irmãos. Busca a presença de Deus. Quando você vir aqui, venha para adorar e exaltar o Senhor Jesus Cristo, irmãos. Vem aqui para adorar, para exaltar. Abra sua boca e engrandeça o nome dele. Muitas das vezes você não tem força de falar em voz alta, mas Deus escuta a oração do seu coração. Deus ouve o clamor da sua alma. Busque a presença dele quando você tem força de vida, e quando você tem saúde, e quando você está de pé. Porque vai chegar um tempo que suas forças vão acabar, irmãos. Vai chegar um tempo que você não vai ter força mais. E a presença de Deus é aquele acúmulo que você tem depositado, aquele depósito que está guardado com o Senhor Jesus Cristo. Já viu que tem as pessoas velhinhas que não jejuam mais, mas ela tem um depósito almacenado com Jesus. Ela já orou, jejuou muito, e o depósito está lá, irmãos. E se nós chegarmos e não tiver o depósito, irmãos, se nós não tiver aquele depósito do nosso Senhor Jesus Cristo, já imaginou? Já imaginou como é triste você querer comprar algo e você olhar na sua carteira não tem nem um centavo? É assim Jesus, quando ele olha para mim e para você. Às vezes você pede algo para ele e ele fala, meu Deus, e ele pensa. Aí você lembra, às vezes eu clamei ao Senhor, aí você ainda fala, Senhor, lembra-te de mim, lembra daquele dia que eu fiz isso. Você ainda retorna a memória de Deus. Deus sabe, irmãos, o dia que foi que você orou, o dia que você buscou. O dia mais de buscar a presença dele é todos os dias. Aleluia. Você come só um dia, você dorme só um dia. Quantas noites o Senhor te levantou? Grande é o Senhor, aleluia. Quantas das vezes Deus fez você dormir um sono tranquilo e acordar tranquilo? Irmãos, teve uma noite que eu dormi e o Satanás tomou meu fôlego. Eu achei que eu ia morrer. Ao mesmo tempo que eu vi aquele fôlego de ar, sabe o que foi aquilo lá? Foi Deus me mostrando que o fôlego quem dá é Ele. E ao mesmo tempo que Ele dá o fôlego de vida, Ele pode tirar. É assim, ó. E não é brincadeira, irmãos. Não é brincadeira. As coisas de Deus não é brincadeira. Não brinque com as coisas de Deus. Aleluia. Porque se você brincar, você vai se dar mal. Você vai se dar mal, você vai se quebrar. Porque muitas pessoas brincaram com a presença de Deus, estão pagando um alto preço, um tratamento. Até mesmo da minha família, Deus está tratando. E eu não posso colocar a minha mão, porque quem trata é Deus. Mas se você se levantar quando servo do Senhor, Deus vai tratar. Sabe por quê, irmãos? Porque é a obra dele se cumprir. Deus está vendo cada um de nós na presença dele. E quando Deus chegou lá, que viu Lázaro naquela situação, pediu, tira a pedra. Elas tiraram a pedra. E eu já cheira mal. Mas o Senhor não estava importando com o cheiro, irmãos. Quando Deus tira o mendigo da rua, uma pessoa que estava numa ação do pecado, ele não preocupa com o cheiro, se é agradável ou não. Ele não está preocupado. O que vale é a alma. Aleluia. O Satanás não está preocupado com nada, mas ele está preocupado com sua alma. O que vale tanto para Deus quanto para o Satanás é a sua alma. Você está preocupado com coisas dessa terra, com roupa, com aparência, mas o Satanás está doidinho para te matar. E Deus ainda está tendo misericórdia. Porque o Satanás está de olho na sua alma. E quando você faz algo, dá uma brechinha, ixi, ele entra com tudo. E quando ele entra, é para destruirmos. Mas se você não estiver vivo na presença de Deus, você cai. Muitas pessoas que falaram, eu não vou cair, eu não vou fazer isso, duvidaram e caíram. Então, você que está de pé, ore para que não caia. Você que está de pé, ore para que não caia.
porque nós todos temos falhas. Nós temos algo para ser mudado em nós. E nós não podemos apontar. E nós temos que estar em vigilância, irmãos. É vigiar e orar. Não é orar e vigiar, é vigiar e orar. Nós temos que orar em todo o tempo e vigiar, porque Ele está ali ao nosso derredor. Só nasce uma brechinha. Só uma brechinha. Quando não é em nós, é alguém perto de nós, os nossos filhos. É alguém que dói em nós, irmãos. Porque Ele sabe o poder que tem o servo do Senhor de joelho, irmãos. Sabe por que quando você para orar é tão difícil? Porque Ele sabe o poder de Deus sobre a tua vida. E se você orar, Deus vai abrir portas. Ele sabe. Então por isso Ele intervém todo o tempo para tentar parar a obra de Deus. Colocando o que? Desânimo, tristeza, depressão. Todas essas obras você está alimentando Satanás. Sabia quando você está triste, angustiado, depressivo, mal com o irmão? Tudo isso está sendo alimento para Satanás. Você está alimentando ele. Sabe o que maltrata ele? Você está alegre, você está feliz com a tua família, você está amando um próximo. Aí sim, ele fica bravo. Mas quando você está alimentando ele, essas coisas que alimentam ele. Essas coisas que alimentam ele nesses últimos dias. E nesses últimos dias, a maioria das pessoas tem uma dessas coisas. Infelizmente, irmãos. E quando ele tirou a pedra ali, ele falou: Lázaro, sai para fora. Sai para fora. Ele não foi lá pegar ele. Ele falou: saia para fora. É assim que Jesus faz, irmãos. O que a gente demora anos para conquistar, Deus faz em segundos. Se nós cremos na palavra dele. O que você está pedindo há anos e anos implorando. Se você crer, se você tiver fé, se você acreditar, se você orar, Deus faz em segundos. Aleluia! Porque Deus já fez a minha vida. Pessoas que oravam há anos, Deus já falou comigo assim: ó, eu vou fazer. Deixa nas minhas mãos. Tirei a mão, Deus começou a fazer, irmãos. É porque a gente fica com a mão lá, ó, com o impedimento lá, ó. Deus faz isso, mãe, chora. Mas Deus já ouviu, irmãos. Deus já ouviu. A não ser que sua oração você estiver orando sem fé. Mas se você orar com fé crendo, você já recebeu, irmãos. Se você quer uma casa e Deus vai te dar, você não está vendo com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais já está pronta. Basta você crer, acreditar. Deus não é Deus de mentira, Deus é de verdade. Deus, quando Ele fala, Ele faz. Deus cumpre na minha vida e na tua vida, se você somente crer na palavra dEle. O que eu quero dizer para você, irmãos: Lázaro estava morto há 4 dias, já cheirava mal. Para os homens não tinha jeito, mas para Deus teve. Então Deus é assim. Não se preocupe com aquilo que você está pedindo há anos. Deus pode fazer em 1 minuto. Eu creio, Deus pode fazer em 1 Pai. mês. Deus pode fazer em milésimos de segundo. Basta você crer e acreditar. Porque Lázaro foi ressuscitado para que a glória dele se manifestasse, irmãos. Quando às vezes Deus faz na nossa vida para que a glória dele venha se manifestar, irmãos. Às vezes não poderia passar por isso, mas para a glória dele se manifestar, ele tinha que fazer. Assim como foi a cura da minha filha. Deus poderia não ter trazido essa enfermidade, mas através da enfermidade Ele me trouxe para a casa dele. Ele me trouxe para a salvação eterna. Aleluia. Ele me trouxe para a presença dele através dessa enfermidade. Assim somos nós. Às vezes a gente fala: Deus, por que você fez isso? Mas é para a glória dele se manifestar no meio de nós. É para que nós vejamos a glória dele, irmãos. Sabe por que coisas acontecem? É para nós despertar desse sono. Porque Deus vai buscar a igreja. Não duvide, irmãos. Tudo está acontecendo para a promessa do Senhor se cumprir. Todas as vezes, irmãos, quando eu fico triste, eu choro. Porque o dia que eu estava orando aqui, irmãos, eu vi sepulturas sendo abertas. E a palavra está se cumprindo. Deus me mostrou para coisas que estão acontecendo. Deus mostrou pessoas chorando e eu estou vendo. Deus me mostrou a visão e eu vi no corpo físico. Eu vi. Não foi ninguém que me falou, eu vi. Coisas que Deus me mostrou em visões, eu vi. Por quê? Para agora ter se manifestar, para mim não duvidar do que Ele mostra, irmãos. E eu via muita sepultura sendo aberta. Eu via muita enfermidade. Eu vi muitas pessoas chorando, irmãos. Creia na palavra de Deus. Ore pela sua
manhã, bom se ela vai despertar e clama pelas suas vidas, irmãos. Oh, glória a Eu estou Deus. falando sério dos irmãos. Pela misericórdia de Deus, clame. Clame por essas almas na madrugada, irmãos. Porque o Satanás não está de brincadeira neste lugar, não. Nesta cidade. Oh, glória Ele está a Deus. querendo ceifar almas. É almas, irmãos. De pessoas que necessitam da minha e da sua oração. E a igreja tem que despertar, irmãos. Desse sono Glória a nós Deus. estamos dormindo. Aleluia. Andai a subir, andai a subir, Fica conosco, meu Deus. andai a sebinai a surrender Oh, cambucai. glória a Deus. Andai a surrender cambucai. João, Deus disse para você, você teve livramento. Não faz muitos dias não, Deus te deu um livramento. Deus fechou a Oh, porta. glória a Deus. Deus fechou a sepultura, mas não brinca. Andai a subcâmara, não dê ocasião para o Satanás. Deus te trouxe nessa casa de oração para dizer para ti que Ele ainda tem obra na tua vida. Ele ainda tem projeto na tua vida. Andai a subcâmara, o Satanás tem tentado tirar a sua vida. Andai a subcâmara, ele tem tentado trazer, andai a falsas amizades, andai a subcâmara. Ele tem tentado te tirar da presença de Deus. Ele tem tentado armar cilada. Sabe cilada? O Satanás tem tentado lançar sobre você cilada de morte. Para tirar a sua vida. Mas Deus diz para você essa noite: se conserta na presença de Deus. Andai a subcâmara. Anda no caminho reto, no caminho plano. Nesse lugar que você tem andado, não é lugar para você não. Andai a subcâmara. Andai a subcâmara. Deus tem um projeto na tua vida. Deus tem algo para ser na tua vida. Andai a subcâmara. Deus hoje, Deus fechou essa figura, ciladas tem te rondado em todo tempo. Por onde você anda, tem armários ciladas para te destruir. Você sabe o que eu estou te falando. E nossos amigos, não confia, não fica virado de costa para quem você não conhece. Não fica virado de costa, porque o Satanás quer te degolar. Andai a subcâmara que eu vou me cair. Deus me mostra, você te mostra. Andai a subcâmara. E o Satanás tentou te matar, uma cilada. Ia te pegar de costas e te matar. Andai a subcâmara. E armas armadas do teu lado. Andai, Deus me mostra como se fosse armas viradas do teu lado. E Deus te dando livramento, João. Deus colocou anjos para te vigiar. Andai a subcâmara. Lembra do dia que você não tentou vir para a igreja? Andai a subcâmara. O Satanás que te tirou de lá. Foi o demônio que te tirou de lá para você não estar aqui. Mas Deus diz para você essa noite: se conserta na minha presença. Não dê ouvido a mim, quem te criou fui eu. Quem te fez foi eu, perfeito, mais que de mim. Você não precisa mudar a sua aparência para agradar o mundo. Você não precisa mudar a sua aparência para agradar os outros. Você precisa mudar o teu coração para agradar a Deus. Andai a subcâmara. Você tem um complexo de inferioridade. Desde criança, você não se aceita. Andai a subcâmara. Deus diz: você é imagem e semelhança de Deus. Você é perfeito. Não coloque isso na sua mente. Andai a subcâmara. Tudo que você faz de errado, mas eu digo para você: se você se colocar na presença dele, a partir de hoje, tudo vai dar certo. Deus diz para ti hoje: quer aceitar ele? O seu único verdadeiro Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele vai transformar a sua vida. Quer aceitar hoje? Quer aceitar hoje? Vamos aceitar ele hoje? Vem, levanta. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória. Fazer uma oração, você vai repetir. Você não vai ser Jesus, né? Aleluia. Oh, glória a Deus. A palavra de Deus diz aqui em Romanos. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu tinha preparado para chegar. É assistidor, Jesus. A Aleluia. palavra diz aqui, ó, em Romanos, que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, a tua boca, e em teu coração credes que
Deus, o ressuscitou dos mortos, será salvo. Oh, Visto glória a que com Deus. o coração se crê na justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, eu vou fazer oração, você vai repetir comigo, tá, meu filho? Viu? Fala assim, ó, Senhor Jesus, é que você vai pagar. Senhor Jesus, Senhor, me Oh, perdoa, glória a Deus. Aleluia. porque eu sou falho, miserável e pecador. E lá naquela cruz, o Senhor carregou Aleluia. os meus pecados, as minhas transgressões. Senhor Jesus, nesta noite, eu Glória te a Deus. entrego em tuas mãos. Transforme a minha vida, Senhor. Agora eu vou interceder para você, Joel. Oh, glória a Agora eu Deus. vou interceder para você, que agora está muito. Deus poderoso, Pai, aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Jesus, Oh, glória a Deus. a tua palavra diz, meu Pai, que tudo quanto for concordado aqui na terra será concordado no céu. Senhor Jesus, neste momento, Senhor, eu pedi ao Senhor para a tua igreja. Eu peço, meu Pai, que o Senhor escreve, meu Pai, o nome deste jovem, meu Pai, no livro da vida, meu Pai. E é uma vitória, meu Deus, porque o diabo perdeu nesta noite. O diabo perdeu mais uma alma. Meu Deus e meu Pai amado, e na autoridade, meu Pai. Autoridade em nome do Senhor Jesus, meu Pai. O diabo perdeu essa alma. Meu Deus, esse é um jovem, meu Pai. Meu Pai, faça dele o pregador da tua palavra. O pregador do evangelho, meu Pai. E todo laço do diabo seja quebrado. Toda corrente seja quebrada. Meu Deus, Satanás, na autoridade e no poder, em nome de Jesus. Aleluia. 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 É meu como inferno. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Aleluia. O capeta perdeu a alma. Aleluia. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor. Eu coloco este jovem, meu jovem dia, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus. Livra, meu Pai, de todos os males. As tão preciosíssimas sangue, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. é, Senhor, aleluia. Aleluia. Cuida dele, meu Pai, aleluia. Oh, glória a Deus. Firma aí na tua rocha, Pai, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É, Senhor. Kenneth. Ô, Kenneth. Vai lá dar um abraço nele também. Maravilha de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Presbítero irmão José faz oração de agradecimento ao mesmo, irmão José. Após nós a vista, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. A paz do Senhor, irmão. Graças a Deus. Mais uma vez aqui estamos reunidos na presença do nosso Deus para glorificar esse santo e bendito nome. Louvado seja Deus, irmão. Isso para nós é motivo de bastante alegria. É nós estar na presença do nosso Deus
até esperar a vinda do Senhor.